Tá aí o desafio. Vou tentar falar sobre startups em poucos minutos. Aí, quando terminar, eu vou avisar quantos minutos esse negócio demoro, né? Então, por enquanto, tem quantos minutos aí? Tem 18 segundos. Então, tem esses 6 itens aí que você já conhece. Aprender, empreender, teoria, empreendedores, ferramentas, finalização. Ok. Então, vocês já ouviram falar em Ries, já ouviram falar em Ben-Shimon. O Ries escreveu, entre outras coisas, um livro a partir dos erros cometidos na empresa IMVU, que era uma empresa que desenvolveu um software com avatares para as pessoas se comunicarem umas com as outras e levaram 180 dias para descobrir que o que estavam fazendo era jogar dinheiro no lixo. Mas adiante falaremos sobre isso de repente. Alguém vai descobrir quem é MBU, quem é Eric Rice e vai descobrir essa incógnita. Os 180 dias jogando dinheiro fora. O Benchimol, o segredo dele é que da mesma maneira que ele tem 43 anos, um ano mais do que o Rice, ele montou o negócio dele em Porto Alegre, embora atualmente, lógico, não está mais em Porto Alegre, está em São Paulo, e a corretora dele atingiu 2 milhões de clientes em menos de 20 anos e alcança 300 bilhões de reais em custódia, que para o pessoal que trabalha no ramo deve significar alguma coisa. Eu não tenho a menor ideia, só sei que é um bocado de dinheiro. É, tá? Então, assim, uma coisa que vale a pena observar, que de repente tem vários exemplos aqui que a gente pode vir mencionar, é de que maneira essa estratégia de pivotagem ela se torna uma estratégia fundamental em período de pandemia, que empresas usaram isso, né? É, e outra coisa que podemos aprender também é sobre incubação. Eu tive uma palestra boa hoje da Alice sobre incubadora e temos uma prevista dela também sobre hackathons para a próxima aula. Então, fiquem abertos aí a questão do crowdsourcing, né, e de outras ferramentas que podem ser importantes. Enquanto a esse espírito da startup, então, por exemplo, uma incubadora auxilia empresas que vão empreender, não necessariamente startups, porque para ser uma startup precisa ter um empreendimento inovador. Então, essa é a diferença, uma empresa nova, né, que alguém está querendo montar, e uma empresa startup, né? Esse seria um empreendimento basicamente empreendedor. No momento, se a startup já era de alto risco, agora é de muito mais, né? E, porém, de fato, o momento se presta para essas iniciativas, né? No mundo das inovações, né? Porque está tudo diferente, né? Eu estou vendo nas aulas e, para mim, está diferente de observar o grau de entusiasmo aí dos alunos, entrosamento, participação, né? E o grau meu de organização. Certamente melhorei pra caramba a organização das aulas que eu estou fazendo agora, né? Que eu fazia e que eu faço agora. É, segundo os conceitos que eu estudei, a questão das pessoas que fazem
a startup e o grau de competência e de gana, né, dessas pessoas é que faz toda a diferença. Né? Você vai dizer, bom, mas precisa de boas pessoas em qualquer tipo de organização. Sim, mas nas startups, em particular, se trata de algo devido à morte. Saber selecionar pessoas, né? Selecionar, escolher sócios, colaboradores, né? É fundamental. É, hoje mesmo, na aula de manhã, falamos nessa empresa mãe que se serve, que cria um hub, que se serve desse hub para arranjar startups que eles permitam realizar atividade de inovação, né? Tem Natura, tem diversas organizações, inclusive a Nestlé, né? Vai de organizações brasileiras a organizações multinacionais, né? Quando a organização sabe como lidar com a inovação nesse momento presente, ela se serve da startup. Então, nesse sentido, a inovação é terceirizada, né, para a startup. Agora, a startup em si, ela não pode terceirizar a inovação. Ela é a inovação em si mesma. Né? Estamos falando aqui que essas inovações podem ser disruptivas ou evolutivas. Hoje de manhã já explicamos o que era disruptivo, acho que não é necessário insistir no assunto, né? Mas, apenas um comentário rápido, Google está anunciando que vai criar universidades. E, antigamente, a diferença entre uma universidade tradicional, né, tipo a nossa, da UNB, ou tipo a Universidade do Sul da Califórnia, onde eu fiz meu doutorado, é que elas faziam o ensino presencial. E agora, em função da pandemia, não fazem. De modo que, qual a diferença do Google para a UNB, do Google para a USC? Eu digo, a diferença é que Google entende de lidar com processos virtuais, muito mais do que qualquer outra organização que exista. Né? De modo que a entrada deles no mercado universitário vai ser disruptiva, certamente. O que vai acontecer? Não sei. Né? Hoje estávamos fazendo a comparação entre Google e a entrada do Google nesse processo e o Netflix, né? Como é que o Netflix funciona. Então, não preciso explicar, que vocês sabem, né? Outra coisa é a questão da percepção, né, do produto por parte do cliente. Se ela não acontece com presteza, né, como nós estávamos falando antes aí, desses casos aí do RIS, dessas organizações que ele participou, né? Levar 180 dias para ter um produto que não funciona, né? Realmente é algo que não dá para se fazer, né? É, de tal maneira que também é necessário que quando o cliente começa a mexer com o produto, ele possa eventualmente ser reinventado, ser adaptado em função daquilo que a gente vai aprender com o cliente. Para aprender alguma coisa com o cliente é necessário ter empatia, né? Então, tá aí, né? Alguns elementos sobre o que faz um empreendimento inovador ter sucesso. Então, esses 5 itens que eu acabei de mencionar. Em termos de teoria, né? Uma forma estruturante, né, que está falado aqui é o propósito. Né? Então, qualquer organização tem que ter um propósito. Agora, a startup precisa ter um propósito de, assim, realmente com a visão, inclusive, da sociedade, né? Abrangente, né? Entender o ecossistema, né? Olhar à frente, né? De tal maneira que esse propósito, ele durante a vigência
durante a existência da empresa, não precisa ser mudado, né? Porque o propósito e a organização seriam um só. E isso vai dar estabilidade ao funcionamento da organização. O outro elemento é a estratégia, né? Nós acabamos de mencionar a pivotagem, que é uma forma de estratégia, né? Que pode ter um modelo incremental. De qualquer maneira, é necessário que essa estratégia ela leve em consideração modelos, né? Que tentam aproximar o futuro da realidade do momento e que eles vão se ajustando na medida em que esse futuro vai se aproximando, né? Assim como se fosse uma previsão do tempo, né? A previsão do tempo daqui a um ano, a previsão do tempo daqui a 6 meses, 3 meses, um mês, uma semana, né? 24 horas. Então, o produto, né? A estratégia precisa ir sendo ajustada, né? E aproveitar esse conhecimento a mais que se tem sobre as circunstâncias, sobre a situação, para que ela se torne adequada, né? A questão do produto e serviço, né? Ele precisa ser monitorado, isto é necessário saber de que maneira o cliente está aceitando o produto, né? De que maneira esse produto é passível de reinvenção, né? De ajustamento, né? No contato com o cliente. Aqui fala nesses dois exemplos, né? Que não, acho que não mencionamos isso já na aula de hoje de manhã, então não vou me deter nisso. Mas a diferença entre você ter um intervalo de tempo de 365 dias ou de 180 dias, né, para rever o teu produto, né? No caso desse MVU, teve a sorte de poder lançar a mão do chat, não. Caso contrário, a empresa teria falido. Então, antecipar o encontro com o cliente, né, é algo que, de alguma forma, já falamos, né? Aqui há uma menção, a ideia do Herbert Simon, de que é importante buscar satisfazer, isso é, resolver o problema, sem essa necessidade de ficar pulindo demais a solução, né? Otimizar a solução, né? E que é necessário também fazer correção de rumo, né? À medida que está se avançando, o rumo a encaminhando esse contato com o cliente, né? Aqui fala em considerar o fracasso uma possibilidade, isso é importante. Bom, e se fracassar tudo, o que você faz? Né? É bom pensar nisso como uma forma de, né, motivar, né, que você faça tudo necessário para não fracassar, né? Perceber de que maneira o cliente percebe valor no produto, né? Então, não podemos achar o produto maravilhoso, né? Para nós, assim, uma obra de arte, mas muito importante, evidentemente, é que o cliente pense a mesma coisa. Caso contrário, ele não compra o produto, né? Essa questão do crescimento continuado, né? Então, nós temos que ter mais clientes novos do que clientes perdidos, né? Essa é uma maneira de checar se não estamos indo no caminho certo. Se a coisa se inverte, então é necessário, de repente, pivotar, de repente, ver o que está dando errado, né? E ver isso com presteza, né? Essa questão da multiplicação do cliente, permitir que um cliente chame outro cliente, né? Uma forma de a gente tem que 10 clientes que cada um deles chame mais dois, né? Nós teríamos um crescimento interessante, né? Preços atrativos, ou seja, não interessa você ter um lucro num produto, numa unidade do produto, né? Mas é interessante ter um certo lucro para poder financiar a iniciativa no conjunto de produtos. Então, portanto, é necessário ter assim, um quantitativo
de aquisições, né? Em função do que os preços sejam atrativos. Tem um conceito de elasticidade, né? Elasticidade de demanda, né, na economia, que de repente, né, vale a pena você dar uma pesquisada aí, elasticidade de preço, né? Como é que o preço, dependendo do tipo de produto, né, funciona assim, funciona assado, né? Vale a pena pesquisar isso aí para entender essa história que a gente está falando aqui. A questão do agenciamento da inovação, assim, a promoção da inovação deve ser feita assegurando recursos ao time que está fazendo o trabalho, né? Não vai ficar dependendo de outros fatores que não tem a ver com a capacidade de trabalho desse time, né? E, ao mesmo tempo, dá um sentido de longo prazo. Não é um negócio assim, nos próximos 15 dias, né? Se ganhar ou se perder, a pessoa... Não, não. Entender de que esse é um investimento de semanas, meses, anos, né? E que essas pessoas que estão nesse time agora, que eventualmente não está tendo um grande rendimento, né? Vão ter um benefício no longo prazo. Então, eles vão se empenhar para que dê certo agora, para que possa chegar no longo prazo, né? O empoderamento das decisões, né, por parte do time também é fundamental, né? Isso que é a motivação depende de você ter opções, né? De você poder escolher. Quem não pode escolher não tem motivação. Tá? Bom, então, assim, tem alguma coisa aqui que não sei se são muito relevantes, mas de qualquer maneira é bom lembrar que é, esse termo surge recentemente, em 1977, né, na imprensa americana, né? Mas já é usado isso há muitos anos, né? A própria Disney, né? Os irmãos Disney, na sua garagem, que desenvolvia a curta-metragem, praticavam esse conceito de startup, né? Era uma inovação, era uma organização inovadora, né? Que esse que é o fundamental, né? O Uber, por incrível que pareça, nasce de uma startup, né? Esse gigante que hoje em dia está tomando conta aí e que faz tanta, assim, né? Tanto movimento, né? Começou como uma startup, né? No Brasil não temos essas fintechs, né? Que principalmente agora que a pessoa não pode ir no banco, não pode ir no banco, né? A Nubank é um fenômeno, né? Nesse particular. Então, acho que vale a pena você dar uma pesquisada aí. Tem o Google que ajuda a fazer tudo isso. Melius, Mandaé, Nemo e Quinto Andar. Eu tenho também aí no meu paper aí essa história toda dessas organizações. Você tem o paper disponível, tá? Então, pode procurar lá que vocês vão encontrar. Ou então, vai direto no Google, que talvez até melhor do que depender da minha interpretação. Tá? Então, entender o funcionamento das startups vai nos ajudar a entender o que fez os fundadores da organização darem partida a essa organização. Aí tem vários exemplos que nós estudamos em cima dessas organizações, respondendo essa lista de perguntas que eu me faço aqui. Como foi percebido que o cliente se importava com o serviço? Aí tem as histórias concretas dessas organizações respondendo essa pergunta. O que conquistou o apoio das aceleradoras? Como é que a sua startup foi num encontro com aceleradoras e conseguiu obter um financiamento, um investimento, né? Melhor do que um financiamento, porque o financiamento requer juros, o investimento é uma aposta no sucesso da organização. Como é que isso foi feito, né? E essas pivotagens com sucesso, quais são elas, né? Então, pesquisem essas empresas e tentem responder essa pergunta. Como superar a resistência da velha prática, né? Então, essa velha prática geralmente ficam aí segurando, né? No mundo da educação, por exemplo, que é uma área extremamente conservadora, né? Velhas práticas fizeram, por exemplo, a gente ficar 5 meses parado agora durante a pandemia,
E fizeram com que, antes disso, o ensino à distância fosse visto como um patinho feio, né? Então, hoje em dia, a gente está dependendo disso, né? Então, velha prática, por isso que estão velhas, né? Porque tem as novas agora que estão predominando. Como foi assegurar a sobrevivência da organização e seus primórdios? O que as empresas tiveram que fazer, se virar daqui e dali, né? Eu me lembro desse quinto andar, por exemplo, que eles tinham umas propostas assim super inovadoras, né? E não conseguiam deslanchar. Mas aí eles tinham que pagar as contas. Aí eles foram atrás de alternativas nos primórdios para assegurar que as contas pudessem ser pagas. E pouco a pouco eles colocaram em prática o seu plano, né? O que acontece quando você trabalha com produto e serviço não maleável? O que acontece é que uma dessas empresas, que não estão listadas aí, sumiu do mapa, porque ela tinha um negócio que não permitia a pivotagem, né? Que não era maleável. Então, tá, então nós estamos com 20 minutos, né? E eu não vou falar nada sobre incubadora, aceleradora, crowdsourcing, hackathons, né? E vocês, tá, se preparem aí para falar em sala, e tem muita gente que entende do assunto melhor até do que eu. E para finalizar, muito obrigado. Terminamos o vídeo, tá? Então, eu não sei como é que termina esse negócio aqui. O que se faz aqui para terminar?